Você já se perguntou por que os carros com transmissão manual passaram de ser uma escolha quase padrão para se tornarem algo cada vez mais raro nas ruas? Há apenas algumas décadas, aprender a dirigir significava dominar a arte do pedal de embreagem e da alavanca de câmbio. A habilidade de coordenar pés e mãos em perfeita harmonia era um orgulho entre os motoristas. E o som do motor subindo de rotações antes de soltar a embreagem tinha um sabor único. No entanto, hoje em dia, a maioria das pessoas opta por uma transmissão automática. Quer se trate de um conversor de torque tradicional, uma caixa de dupla embreagem ou uma transmissão continuamente variável, CVT. Ou, no caso dos carros elétricos, até mesmo um sistema de engrenagem única, sem necessidade de troca manual alguma. Para entender por que as transmissões manuais perderam popularidade, é essencial voltar no tempo e compreender sua relevância histórica. Os carros tinham câmbios manuais. A embreagem simples era confiável. Em grande parte, porque as transmissões automáticas ainda eram um sonho distante. A tecnologia de embreagem e engrenagem simples era mais acessível e confiável. E além disso, a mão de obra especializada para reparar e manter essas transmissões era abundante. Nas décadas de 1940 e 1950, as primeiras caixas automáticas começaram a aparecer, especialmente nos Estados Unidos, com a famosa Hydramatic, da General Motors. Essas caixas automáticas iniciais eram consideradas luxuosas, e embora simplificassem a tarefa de trocar marchas, eram mais caras de fabricar e manter. Por isso, durante muito tempo, as transmissões manuais continuaram sendo a norma, especialmente na Europa, onde a cultura automotiva priorizava a eficiência de combustível e o controle direto do motorista. À medida que avançava a segunda metade do século XX, as transmissões automáticas começaram a se refinar. O aumento do tráfego urbano e a demanda por mais conforto impulsionaram sua popularidade. Na América do Norte, onde as distâncias eram maiores e as rodovias predominavam, o conforto e a facilidade de condução eram argumentos fortes a favor das transmissões automáticas. Por outro lado, na Europa e em outros mercados, as transmissões manuais mantinham seu espaço devido à cultura da condução ativa e aos preços mais altos da gasolina. A chegada da eletrônica nas décadas de 1980 e 1990 marcou um ponto de virada. As transmissões automáticas ficaram mais inteligentes, capazes de detectar o jeito de dirigir do usuário e adaptar os padrões de troca. Isso reduziu a diferença em desempenho, eficiência e conforto em relação às manuais. Além disso, a proliferação de veículos japoneses e europeus com transmissões automáticas mais confiáveis e duráveis foi mudando a percepção global. Com a chegada do século XXI, as transmissões automáticas continuaram sua evolução. As caixas de dupla embreagem, DSG, DST, e a CVT ofereceram trocas ultra-rápidas e eficiência melhorada. Isso significou que os defensores da transmissão manual já não podiam argumentar que a troca manual era a única forma de conseguir um consumo reduzido ou uma resposta dinâmica e imediata. O avanço dos motores turboalimentados contribuiu para que as eletrônicas das transmissões automáticas otimizassem o desempenho e superassem humanos. A transmissão manual perdeu espaço. Assim, a transmissão manual, que antes era a rainha, indiscutível, foi perdendo espaço. Suas principais vantagens, simplicidade e baixo custo, foram ofuscadas por transmissões automáticas cada vez mais acessíveis, eficientes e confortáveis. A transição tecnológica não foi repentina, mas gradual, impulsionada por um público que valorizava mais a facilidade de uso e um mercado cada vez mais globalizado, que premiava a versatilidade e o conforto. O conforto é um dos fatores-chave que explicam o declínio da transmissão manual. Atualmente, a vida urbana é marcada pela congestão do tráfego. As ruas cheias de semáforos, as subidas e descidas constantes e as paradas inesperadas. Nesse contexto, a tarefa de engatar, desengatar, trocar de marcha e voltar a engatar repetidamente fica maçante. O motorista, em vez de aproveitar a direção, se vê preso em uma rotina mecânica que dificulta a fluidez do trajeto. A transmissão automática elimina grande parte desse esforço. Com um carro automático, o motorista se libera da necessidade de estar sempre atento à troca de marchas. Pode se concentrar mais no entorno, na sinalização e nas condições da estrada, o que pode resultar em uma experiência de direção menos estressante. Esse fator é especialmente importante para as novas gerações, que muitas vezes aprendem a dirigir em ambientes congestionados. Para eles, a troca manual não é uma habilidade, mas um obstáculo que encarece o processo de aprendizado. Alguns argumentam que a transmissão manual oferece um controle mais direto sobre o veículo, permitindo decidir o momento exato da troca de marcha, otimizar a resposta do motor e sentir uma conexão mais íntima com a máquina. Isso é verdade em cenários ideais, estradas abertas, sinuosas e com pouco tráfego, onde dirigir pode se tornar uma arte e um prazer.
No entanto, a maioria das pessoas passa a maior parte do seu tempo de direção em ambientes menos idílicos, onde a prioridade não é aproveitar a troca manual, mas sim chegar ao destino sem contratempos. Por outro lado, a experiência de dirigir com uma boa transmissão automática moderna está longe de ser sem graça. As transmissões de dupla embreagem, por exemplo, podem trocar de marcha em milissegundos, proporcionando uma resposta quase instantânea, enquanto a CVTs mantém o motor em sua faixa ideal de rotações. Isto permite uma aceleração suave, consumo de combustível reduzido e uma experiência de condução suave. Algumas transmissões automáticas até oferecem modos manuais simulados, permitindo ao motorista selecionar marchas por meio de pedal shifts no volante, proporcionando uma sensação de controle sem abrir mão do conforto. Transmissões automáticas evoluíram e agora igualam ou superam a eficiência das manuais. Já que um motorista experiente podia otimizar as trocas de marcha para manter o motor em sua faixa de eficiência. No entanto, a tecnologia não para as transmissões automáticas tem melhorado a ponto de igualar e até superar a eficiência das manuais. Em muitas situações, as transmissões automáticas modernas contam com sistemas eletrônicos avançados, capazes de ler múltiplos parâmetros: velocidade do veículo, posição do acelerador, carga do motor, condições da estrada e até mesmo padrões de condução do usuário. Com essas informações, o computador de bordo seleciona a marcha ideal para maximizar a eficiência. Além disso, as transmissões de dupla embreagem SVTs minimizam as perdas de energia que antes eram comuns nas automáticas antigas. Esse salto tecnológico vai de mãos dadas com as regulamentações ambientais e a pressão dos governos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Em muitos países, os fabricantes de veículos são obrigados a cumprir padrões cada vez mais rigorosos de emissões de CO. Para alcançar essas metas, as marcas têm investido em otimizar cada elemento do trem de força, incluindo a transmissão. Uma transmissão automática avançada pode, em conjunto com o motor, manter as rotações no ponto exato para reduzir o consumo, algo que um motorista médio com uma transmissão manual dificilmente consegue de forma consistente. O fator humano é crucial. Embora um expert em direção possa extrair a máxima eficiência de uma transmissão manual, a maioria dos motoristas não tem esse nível de habilidade ou dedicação. Com frequência, eles trocam de marcha muito cedo ou muito tarde. Mantêm o motor fora da faixa ideal ou não sabem quando é o momento certo de reduzir uma marcha para aproveitar a inércia do veículo. Uma transmissão automática bem calibrada elimina essa margem de erro humano, padronizando o desempenho e garantindo uma eficiência relativamente alta para todos. A melhoria na eficiência não só reduz a pegada de carbono, mas também diminui o custo operacional para o usuário, já que um menor consumo de combustível se traduz em gastos mais baixos ao longo do tempo. Em um contexto econômico onde os preços dos combustíveis podem ser voláteis, optar por uma transmissão que ajude a otimizar o consumo se torna uma decisão racional. Assim, a transmissão manual perde um de seus últimos bastiões: a superioridade em eficiência. Enquanto antes se argumentava que a transmissão manual era mais econômica em combustível, agora esse argumento se diluiu diante das transmissões automáticas inteligentes. Essa mudança, impulsionada pela pressão ambiental e pelas necessidades do mercado, contribuiu significativamente para a queda na popularidade dos carros manuais, pois já não podem se apresentar como a opção mais eficiente nem econômica a longo prazo. O automóvel, nas suas primeiras décadas, foi considerado muito mais do que um meio de transporte. Era um símbolo de status, liberdade e habilidade mecânica. Aprender a dirigir um carro manual era quase um rito de iniciação, e saber sentir o motor, dominar a embreagem e trocar de marcha suavemente era uma habilidade admirada. As famílias transmitiam esse conhecimento de geração em geração, e a cultura do automóvel se alimentava desse romantismo em torno da mecânica. No entanto, o mundo mudou. As novas gerações cresceram cercadas de tecnologia digital, dispositivos inteligentes e soluções automatizadas para quase todas as tarefas do dia a dia. Esses jovens não estão tão interessados na mecânica interna de um veículo como estavam seus avós ou pais. Para eles, o carro é, acima de tudo, uma ferramenta para se deslocar, não uma extensão da sua personalidade ou uma peça de engenharia que vale a pena entender a fundo. A cultura automobilística, entendida como gosto pela condução pura e pela mecânica, se diluiu. As pessoas já não dedicam fins de semana inteiros a ajustar carburadores, trocar velas ou melhorar o sistema de admissão. Até mesmo os reparos e a manutenção se tornaram mais complexos devido à eletrônica avançada, o que torna o automóvel um produto mais opaco e menos acessível para o aficionado médio. Nesse panorama, a transmissão manual não se encaixa nas prioridades de muitos motoristas contemporâneos. Se antes se valorizava a conexão direta com o veículo, hoje se valoriza a simplicidade de uso, a conectividade com o smartphone,
A assistência de condução e a segurança. O motorista moderno prefere um carro que se adapte às suas necessidades, que lhe permita atender uma videochamada com as mãos livres sem ter que se preocupar com a troca de marchas, ou que ofereça assistência de condução semi-autonoma em engarrafamentos, reduzindo o estresse do dia a dia ao volante. Além disso, a crescente popularidade dos veículos elétricos também influenciou essa tendência. Os carros elétricos não têm uma transmissão tradicional, costumam ter uma única relação e entregam seu torque de forma instantânea. Ao se acostumar com essa nova realidade, o motorista que passar para um veículo a combustão não sentirá a necessidade de algo tão arcaico, como uma alavanca de câmbio e um pedal de embreagem. Essa falta de interesse pela mecânica e pela cultura do automóvel explica, em parte, a perda de popularidade da transmissão manual. Sem um público massivo que valorize a experiência pura de dirigir, a transmissão manual deixa de ter um nicho comercial amplo. Os fabricantes respondem à demanda. Modelos manuais são raridades. É lógico que as marcas se concentrem nelas, deixando os modelos manuais como raridades, muitas vezes reservadas para carros esportivos, voltados para entusiastas que ainda apreciam esse nível de interação. Com a tendência atual, é difícil imaginar que as transmissões manuais voltem a ser majoritárias. No entanto, isso não significa sua extinção absoluta. Ainda existem nichos de mercado e cenários onde a transmissão manual ainda faz sentido e atrai um público específico. Um desses nichos são os entusiastas da condução esportiva. Muitos automóveis esportivos, especialmente aqueles voltados para puristas, ainda oferecem versões manuais. Marcas de prestígio, como a Porsche, mantiveram a opção manual em alguns de seus modelos icônicos. Entendendo que seus clientes valorizam a experiência de trocar de marcha por conta própria, sentindo a conexão homem-máquina sem intermediários eletrônicos. Para esses motoristas, a transmissão manual não é um anacronismo, mas sim uma declaração de princípios. Da mesma forma, em mercados emergentes ou regiões com menos infraestrutura de serviço técnico avançado, as transmissões manuais podem manter sua relevância. Nesses lugares, a simplicidade mecânica e o menor custo de manutenção continuam sendo vantagens. Um veículo manual é mais fácil de consertar com ferramentas básicas, o que se torna atraente em países onde os custos de manutenção e peças são um fator crítico. A nostalgia também desempenha um papel. À medida que a transmissão manual se torna exótica, seu apelo entre colecionadores pode aumentar. Assim como o vinil ressurgiu na música, a transmissão manual pode adquirir uma aura vintage. Carros com transmissão manual podem se tornar peças de colecionismo, procurados por aqueles que desejam a condução à moda antiga. No entanto, o panorama geral aponta para uma diminuição de sua presença. A transição para veículos elétricos está se tornando mais pronunciada. No entanto, o panorama geral aponta para uma diminuição constante de sua presença. A transição para veículos elétricos está se tornando cada vez mais pronunciada, e isso simplesmente não requer transmissões de múltiplas velocidades. Além disso, com a chegada da condução autônoma, a própria ideia de que um humano selecione manualmente as marchas vai se tornar ainda mais alheia à realidade cotidiana. Em um mundo onde, potencialmente, poderemos programar um carro para que dirija sozinho até o nosso destino, a transmissão manual é pouco mais que uma lembrança romântica do passado. Isso significa que as transmissões manuais vão desaparecer de vez. Provavelmente nem sempre haverá um espaço para a paixão, a artesania e o gosto pelo que é genuíno, mas sua presença será limitada e simbólica. A maior parte do mercado está se inclinando para a automação, a eficiência e a conectividade. Embora possa parecer triste para alguns, ver como essa técnica de condução se torna uma raridade. É o curso natural da evolução tecnológica e cultural no futuro. A pergunta não será por que as transmissões manuais deixaram de ser populares, mas sim como conseguiram durar tanto tempo em um mundo que avança em direção à automação completa. A resposta estará naqueles poucos aficionados que valorizam a conexão íntima com a mecânica. A sensação de controle total e o prazer de dominar uma arte em vias de extinção.